Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal Movimento Contrário. Eu sou o Marcos e hoje nós vamos falar sobre a diferença do vício para a dependência química. Duas coisas diferentes, distintas, mas que elas se fundem, ela tem uma proximidade. No entanto, na hora de você fazer uma avaliação, de você avaliar uma pessoa, é necessário que esse olhar esteja no sentido de olhar a diferença entre o que é vício e o que é dependência química. Mas para que precisa dessa observação, Marcos? Qual é a importância de se observar alguém que tem o vício e a dependência química? Bom, a observância ela é total, porque veja bem, nem todo alcoolista perdeu o controle da vida. Nem todo dependente químico perdeu o controle da vida. E essa é uma das grandes confusões. Quando eu falo perder o controle da vida, eu estou falando assim, olha, nem todo usuário de drogas, por exemplo, se envolve com tráfico, rouba, é mentiroso, passa a perna nos outros. Nem todo mundo faz isso, né? Na verdade, grande parte dos dependentes químicos não tem defeito de caráter. O defeito de caráter, ele é proveniente do vício e não da questão do uso em si das drogas. Nem todo alcoolista, ele é alguém que perdeu o controle da vida. Ele ainda tem muitos alcoolistas que mantêm o controle, tem sua vida social, tem o seu equilíbrio social, tem sua família, tem seu trabalho. No entanto, ele sofre de uma doença chamada alcoolismo. O que tem que ser distinguido nesse processo de avaliação é o olhar do que é vício e do que é dependência química. Eu vou dar exemplo sobre isso, mas é importante que você anote, pega uma caneta, um caderninho, vá anotando para que isso aí fique fixado na sua cabeça. E eu queria, na verdade, nesse vídeo, eu estou me importando demais para que eu consiga atingir as famílias. Na verdade, o alvo desse vídeo é direcionar essa fala, essa observação à família. Por quê? Na verdade, é a parte que mais sofre, é a parte que mais é penalizada pela falta do conhecimento. E quando não se tem conhecimento da situação, a tendência é que você acredite em tudo que se fala e acaba que você reproduz dentro da sua casa algo que talvez não seja verdadeiro e você complique mais ainda, talvez, a forma ou a fórmula de tratamento dessa pessoa. E aí acaba não ajudando e piorando muito mais ainda a situação. Então é importante que a família fique atenta nessa observação, porque isso talvez possa fazer toda a diferença na hora de um tratamento. Mas, Marcos, o que é importante? Qual é a relevância de eu saber a diferença entre o que é dependência química e vício? Eu que sou família, qual é a relevância disso? Total relevância. Por quê? Se amanhã ou depois você precisar fazer uma abordagem de tratamento na pessoa que você ama, que você quer bem e que tem um problema com a dependência química ou dependência do álcool, que você consiga fazer essa observação para que escolha talvez uma instituição, uma instituição de tratamento que ela seja equivalente ao tratamento no qual você vai buscar para a pessoa que você ama e não simplesmente botar em qualquer lugar. Ah, mas Marcos, todo dependente químico ele perde o controle. Não. Todo alcoolista perdeu o controle, tem defeito de caráter. Não. Todo dependente químico é malandro, manipulador. Não, não é assim que funciona. Não é bem assim. É importante você observar o que eu vou estar te falando aqui agora para que você tenha uma amplitude dessa situação, porque não é dessa forma. Não é dessa forma. E eu vou explicar isso com muita calma. Presta bem atenção. Vamos lá, começando pela dependência química. Marcos, o que é dependência química? Dependência química é uma doença mental, ou seja, mas como que essa doença mental se instalou nessa pessoa? Como que ela passou a ser um dependente químico? Utilizando a substância psicoativa, ou seja, a maconha ela tem uma substância chamada THC. Essa THC é a substância na qual dá onda, né? Que vamos dizer assim, que cria o barato da maconha. A cocaína também tem a sua substância lá, que na verdade, quando a pessoa cheira aquele pozinho branco, a cocaína tem a sua
a sua substância que vai lá para o cérebro e lá modifica os receptores, os conectores, vai lá para a fenda sináptica e aí ali vai causando algum transtorno, vai modificando as conduções dos neurônios e automaticamente, ao longo do uso progressivo, a doença ela acaba se instalando. Por que ela se instala? O cérebro é muito interessante. O cérebro ele tem todo o efeito prazer que nós sentimos, como esporte, alimentação, comida, risada, gargalhada, humor, toda essa sensação que causa prazer na gente, né? Esses prazeres, a mente, o cérebro libera, né, a dopamina, ou seja, a dopamina vamos dizer assim, que a essência do prazer. E aí quando o dependente químico começa a se utilizar de substâncias psicoativas, essas dopaminas ela é liberada de forma a encharcar o cérebro, ou seja, ela acaba provocando a liberação dessa dopamina de forma artificial, forçando uma barra para que essa dopamina seja liberada. E aí, eu estou falando de uma forma muito superficial aqui, pelo amor de Deus, para que você entenda o que eu quero dizer. E aí ela vai liberando essa dopamina de forma artificial, não artificial, mas ela acaba provocando a reação dessa dopamina. Então, é um estímulo o tempo todo de recompensa. Então, toda vez que eu uso a droga, seja o álcool, seja a maconha, seja a cocaína, seja o LSD, seja todo tipo de droga, automaticamente o cérebro vai produzindo esse efeito prazer. E sendo assim, o cérebro já começa a tirar de forma natural aquilo que dá prazer de forma natural, o cérebro já não reconhece. Por exemplo, é muito comum que o dependente químico ele já não comece mais a sentir prazer de estar aí com a família, ele já não sente mais prazer das coisas normais, ele não consegue mais vivenciar aquele mundo, entre aspas, natural, de estar com a família, de almoçar, de sentar junto, de viver uma vida meio que comum. Por quê? Porque o cérebro começa a querer, de fato, a substância na qual ela libera a dopamina, ela quer a recompensa o tempo todo. Então, o dependente químico ele passa a viver dentro de uma dependência. E o que é a dependência? É a pessoa estar subjugada àquele efeito. A dependência química, na verdade, a pessoa passa a ser sujeitado àquele efeito prazer o tempo todo. Então ela passa a ser escravo, passa a ser subjugado, passa a estar o tempo todo debaixo daquele prazer, por uma questão de utilização de uma substância psicoativa, aonde essa substância libera de forma artificial, desculpa, nem falo artificial, libera de forma provocativa, né, fora da sua normalidade, a substância chamada dopamina, né, que está lá no cérebro. Isso é uma doença. E aí, dependendo dos casos, ela passa a ser irreversível, porque ela é progressiva, né, é incurável e progressiva. Essa é uma doença que vai ficar ali instalada. Mas, Marcos, e o vício? Aonde que entra o vício nessa história? O vício é muito interessante que tem uma frase dos antigos falavam que o vício do cachimbo deixa a boca torta. Quem já ouviu essa máxima, né, essa frase? Que é muito interessante, que na verdade vai corroborar naquilo que nós estamos falando aqui agora, que o vício do cachimbo deixa a boca torta, ou seja, quando que a boca fica torta? Pela quantidade de utilização desse cachimbo, automaticamente a boca vai ficando torta. É muito interessante que minha avó já era bem velhinha já, né? Morreu com muita idade, e ela fumava cachimbo. E por várias vezes ela brigava com a gente dizendo que nós tínhamos escondido o cachimbo dela, quando na verdade o cachimbo estava na boca. Então, quase que virou parte do corpo dela o cachimbo. Cadê meu cachimbo? E o cachimbo estava na boca. Então, o vício do cachimbo deixa a boca torta. E o vício, a utilização de substâncias, a utilização da maconha, a utilização da cocaína, a utilização do cigarro, a utilização do álcool, deixa vícios. Ou seja, o que são vícios, Marcos? Vícios são ações
que foram mal utilizadas. Ou seja, é um defeito. Não tem nada a ver com a dependência química. A dependência química é uma doença. O vício é um defeito pela utilização continuada de um produto, não da substância, mas do produto. É como, por exemplo, você pegar um parafuso e colocar ele dentro de uma parede, mas torto. Ele pode entrar? Pode, mas ele vai entrar, nós chamamos isso de entrou enjambrado. Ele entrou viciado, então ele pode entrar e sair de forma errada. Então, aquilo dali é um vício, né? Você fechar uma garrafa, por exemplo, e você for fechar essa garrafa e não acertar a rosca, e apertar ela de qualquer jeito e ela acabar entrando, a tampa entrar, mas essa tampa entrou de forma errada. E depois isso ali vai ficar a vida toda fechando daquele jeito, porque você está utilizando de forma errada. O cigarro, a maconha, a cocaína, o álcool, não estamos falando, o vício não se trata sobre a substância, o vício se trata sobre o costume. Vou dar um exemplo aqui. Vamos falar sobre o cigarro, o tabaco. Como que é que se fuma o tabaco? O tabaco não é uma substância psicoativa, ou seja, ele não dá aquela onda, aquele barato que a cocaína dá, que a maconha dá, ou que o álcool dá. Mas ele é uma substância química. Concorda comigo? Ninguém fuma cigarro e fica doidão. Mas é uma substância química. A pessoa é dependente químico da química do cigarro. Mas o cigarro ele tem um fator psicológico. Quais são os fatores psicológicos que causam o vício? Vamos lá? Imagina só aqui, ó. Abri o maço de cigarro, tirei o cigarro, virei, botei na caixinha de novo, peguei um cigarro, acendi, botei um dedo, eu fico rodando ele aqui, ó, no dedo. Tudo isso aqui, todo esse ritual que nós estamos fazendo aqui agora do cigarro, ele é o vício. Ele nada tem a ver com a dependência química. É igual, por exemplo, o cigarro, voltando para o cigarro, a pessoa que botava o maço de cigarro aqui no ombro. Lembra disso? Os mais antigos faziam isso, botava o maço de cigarro aqui no ombro, aqui, deixava o último para fumar o primeiro para fumar por último, para nunca faltar. Fumava 20, e tem todo um ritual do cigarro, né? Não é só uma questão só da química, tem um ritual. Por exemplo, o alcoolista, ele bebe a cachaça e joga um pouquinho pro santo, ele tem toda uma técnica de abrir uma garrafa, de colocar no copo, ele sabe qual é a dose grande, qual é a dose pequena, ele entra num bar, né? Tem um samba antigo que fala, né? É muito interessante isso, que o samba falava assim, ó, gripe cura com limão, jurubeba é pra azia. Do jeito que a coisa vai, o boteco do João vai virar drogaria. Acho que é mais ou menos isso, o samba antigo. Tá falando sobre o alcoolista, né? O alcoolista tem, quando ele entra num bar, ele tem toda uma visão de um mundo que talvez você não reconheça, mas ele reconhece. Ele tá vendo a jurubeba e sabe que é pro fígado, ele tá vendo o anis, sabe que é pra garganta, ele tá vendo o outro, sabe o conhaque, ele sabe que vai aquecer ele à noite para namorar, ele sabe que o dreia serve para não sei o quê. Então, na verdade, cada usuário, dependendo de cada substância, ele vai adquirindo ao longo do uso desses produtos os vícios, né? Então é importante, e cada um deles vai deixando características. Cada vício desse vai deixando a característica. Quer ver um exemplo? Faça um esforço para você aqui entender. Esse personagem aqui, não vou botar os nomes, mas vou dar aqui e vou dizer para você, vou perguntar a você qual droga que esse personagem aqui se classifica. Olha esse aqui. Na tua opinião, qual é a droga que ele se classifica? Qual é a droga que ele mais utiliza, que ele tem características que ele utiliza? E esse aqui? Qual que esse aqui utiliza? Ele tem uma característica, não tem? Né? E esse aqui? Qual é a droga desse aqui? Dá uma olhada para esses três. Nós estamos falando sobre 3 drogas diferentes com personagens que têm uma característica dessa utilização. Então, o que eu quero deixar claro aqui sobre a questão do vício é que o vício ele é uma característica
do uso repetitivo de um produto e não da substância do produto. A dependência química é a característica, é a doença causada pela química psicoativa ou não do produto. O vício o vício ele é proveniente da utilização do produto e não da química do produto. Tá dando para entender ou eu estou confundindo o negócio todo? Espero que esteja dando para entender. Se não tiver, se inscreve lá embaixo lá que eu vou tentar explicar melhor isso. Mas essa característica, elas são importantes que você distingue isso de uma coisa da outra, porque é muito interessante isso. Vamos falar aqui rapidamente, só para a gente fechar esse vídeo, senão vai ficar muito longo. Vamos lá. Alguém que talvez você esteja me assistindo, esposa, mãe, tio, tia, filho, sei lá. Alguém já procurou um tratamento para dependente químico que ele não tenha problema com a droga ou com o álcool? Não. Talvez não, com certeza. Todas as buscas de tratamento para um dependente químico ou para um dependente do álcool é porque a vida desse indivíduo está de pernas para o ar. Ele já deve ter perdido casa, está perdendo mulher, perdeu filho, perdeu emprego, perdeu isso, perdeu aquilo outro. Os tratamentos, quando são procurados e a família busca tratamento para alguém que é dependente químico ou dependente do álcool, é porque ele já perdeu o controle, né, da vida. Mas nunca vi, por exemplo, trabalho há 24 anos com isso, eu nunca fui procurado por uma família que me disse assim: ô Marcos, por gentileza, eu preciso de um tratamento para o meu marido. Tá, mas o que ele tem? Ele é alcoolista. Tá, mas e aí? Não, tá tudo bem. Ele não tem problema nenhum, não. Ele chega em casa cedo, ele trabalha, ele só tá bebendo muito, mas assim, ele é super responsável, ele não bate em ninguém, ele vive bem com todo mundo, ele não deve nada a ninguém, ele é um ótimo pai, um ótimo marido, ele é um ótimo trabalhador, ele se dá bem com toda a família, ele é uma pessoa bacana. Eu nunca atendi uma família que me procurasse pedindo ajuda para esse cara que tem o alcoolismo ou é dependente químico, mas que nunca perdeu o controle. Eu só recebo familiares pedindo ajuda quando o caldo está entornado, mas previamente ninguém. Então, por exemplo, se um diabético que vai num médico e ele descobre que ele é diabético, o que o médico vai fazer? Olha, você tem que tomar esse medicamento, tem que fazer essa dieta, fazer isso, fazer aquilo outro, porque você é um diabético. Acabou. Ele vai fazer exatamente, tomar aquele medicamento. Alguém que, por exemplo, tem problema de tireoide, que é hipotiroidismo, ou então hipertiroidismo, o médico vai lá e vai receitar uma dosagem do medicamento que ele vai tomar pro resto da vida dele e vai tomar, olha, vai ter que fazer isso desse jeito, daquele jeito e bom, vida que segue. Mas dependência química, dependência do álcool, não sai em diagnóstico, não dá para colher pelo sangue. Não existe exames que provam que a pessoa é dependente química ou dependente do álcool. Tem exames que provam que a pessoa utilizou aquela substância, mas que é dependente, não. Tem exames que provam que a pessoa utilizou cocaína, maconha, álcool. Tem exames que provam que ele utilizou, mas que ele seja dependente químico, não. Tem exames que provam que a pessoa é diabético. Tem exames que provam que a pessoa tem câncer. Tem exames que provam que a pessoa tem hipotiroidismo, mas não existem exames que provam que uma pessoa é dependente químico, que existe uma pessoa que é alcoolista. Não existe exame para isso. Infelizmente, a prova e o exame dessas pessoas, ela se dá sempre, na grande maioria, quando ela perde o controle da vida. Tá dando para entender a diferença entre o que é dependência química e o que é vício? E é por isso que às vezes se confundem muito, aquele viciado, e quando na verdade pode ter um fundo de razão, mas grande parte do que as pessoas querem dizer é que aquele dependente químico. E aí fica aqui uma dica para a gente finalizar uma coisa aqui muito interessante. Sabe qual é a importância de saber qual é a diferença da dependência química para o vício? É que você consegue tratar o vício de forma muito tranquila, desde que você identifique.
Desde que você saiba qual é a diferença, o vício é fácil de tratar. E quando você trata o vício, a dependência química fica muito mais suave para você tratar. O problema é que quando você não identifica o que é vício, o que é dependência química, o tratamento fica penoso. E aí, meu irmão, é difícil as pessoas entenderem isso. Eu sempre costumo dar esse direcionamento aonde eu faço consultoria para os meus alunos. Eu estou sempre o tempo todo direcionando esse olhar para que se distingue uma coisa da outra, para que isso não fique preso nesses olhares talvez errôneos na hora de fazer uma abordagem, na hora de fazer um acompanhamento. Tá bom? Olha, muito obrigado pela tua paciência. Espero ter conseguido, de certa forma, aqui trazer um pouco de claridade para esse assunto tão, talvez para muitos, desconhecido. Vou fazer um outro vídeo mais à frente que eu vou falar como os passo a passo para tratar o vício, que você vai ver que é muito mais tranquilo. Segue a gente aí, acompanha a gente aí no YouTube, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho para você receber notificações, no Instagram, no Facebook, enfim. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Muito obrigado pela tua paciência e até a próxima. Valeu!